Olá, pessoal! No tutorial de hoje, nós vamos aprender como utilizar um display de 7 segmentos e controlar esse display utilizando o Arduino. Primeiramente, a gente vai precisar então da placa do Arduino, que eu já coloquei aqui, de um resistor, que tem 180 ohms, e do display de 7 segmentos. Vamos entender então como que esse display funciona para que a gente possa controlá-lo por meio aí do Arduino. Eu tenho aqui uma imagem de um display que pode ser configurado de dois modos. Ele pode ser catodo comum, onde os catodos dos LEDs de cada segmento estão conectados a um ponto comum, chamado aqui de GND, que é o ponto que a gente vai aterrar, e o anodo comum, que são aqueles displays em que seus LEDs estão com os anodos conectados a um pino comum, que é o pino aí que eu alimento com o VCC. Bom, no 1, 2, 3D circuitos, o display ele é catodo comum. Então, o pino comum dele eu vou aterrar e os outros pinos eu vou alimentar então por meio do Arduino. Então, como que a gente vai fazer? Como o display tem 7 segmentos, nós vamos utilizar aqui o terminal do pino 7 até o pino 1 do Arduino para fazer esse display apresentar uma contagem de 0 a 9 segundos. Então, vamos primeiramente fazer aí as nossas conexões. Eu vou ligar o terminal 7 no segmento G, o terminal 6 no F, o 5 no E, o 4 no D, o 3 no C, o 2 no B e o 1 no A. Eu vou então alimentar aqui meu protoboard, ligando o GND aqui embaixo. E os 5 volts aqui em cima. Opa! 5 volts nesse outro barramento. E vou então ligar o pino, aterrar o pino comum por meio de um resistor. Ou seja, esse resistor aqui ele está aterrado. Eu estou ligando o pino comum nele. Bom, primeiramente convém destacar que, como mostra aqui o desenho, cada segmento do display corresponde a uma letra. Esse segmento é o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. E aqui no meu circuito eu liguei cada pino a um segmento. Então o 7 corresponde ao segmento G, o 6 ao F e assim sucessivamente. Então, como que nós faremos no nosso programa para que esse display apresente os valores que eu quero? Primeiramente, a gente tem que montar uma tabela. Eu montei aqui uma tabela no Excel que indica o pino e o segmento. E eu tenho então que ativar os pinos que vão me dar determinado valor. Por exemplo, o pino 0, eu só não tenho que ligar o segmento G, que é aquele segmento do meio. Todos os outros segmentos, que é o F, E, D, C até o A, eu tenho que ligar. Então eu já coloco aqui que eles têm que ter valor 1, ou seja, nível lógico alto, e o G, nível lógico baixo. E esse pino aqui, que corresponderia ao pino 0, que a gente não está usando do Arduino, a gente vai manter sempre como 0. Então eu montei uma tabela aqui, onde eu estou definindo quais têm que ser os valores de cada pino do Arduino para que eu tenha o meu dígito no meu display, ou seja, o 1, por exemplo, eu só vou precisar ligar o B e o C. E por aí vai. Então, voltando lá, eu vou aqui para o meu Code Editor. E eu já acabei, então, criando uma variável chamada dígito, que vai ter 10 valores, porque são 10 dígitos de 0 a 9. E para cada campo dessa variável dígito, eu coloquei então o valor lá daquela planilha do Excel. Então, o dígito 0, eu tenho que ligar esses valores, o dígito 1, esse. Por que a gente criou uma variável assim? Porque a gente vai usar aquele conceito das últimas videoaulas de utilizar o porte. Então, a gente vai escrever em todas as saídas digitais aí do pino 1 ao 7 para gerar os números
no meu display de 7 segmentos. Então eu criei essa variável dígito, que é do tipo byte. E criei também uma variável count, que é a variável então que vai me permitir verificar em qual valor da minha contagem eu estou. Aqui no void setup, então, a gente vai utilizar o DDR D e configurar como sair dos pinos do 1 ao 7. Então lá, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o pino 0 que a gente não está usando, a gente deixa ele lá como entrada. No void loop, então, a gente vai começar a indicar no meu display o valor 0. Então a gente vai escrever port D igual a dígito, que como eu falei lá em cima, deixa eu expandir aqui, é uma variável do tipo byte, que é a variável que eu armazeno aqui no port D, dígito. Qual o valor de dígito? O valor 0, que é o valor aí da minha variável count. Após indicar o valor 0, então, eu incremento a minha variável count e dou um delay de 1 segundo, porque eu quero que o meu display indique valores de 0 a 9 segundos. E quando a minha variável count chegar a apresentar o valor 9, ou seja, se o count for maior que 9, é sinal de que eu já cheguei no limite da minha contagem. Eu quero então reiniciar o meu count, para que ele fique contando de 0 a 9, de 0 a 9 e assim sucessivamente. Então o que o programa está fazendo? Primeiramente, eu criei uma variável dígito que vai armazenar os valores aí binários de todos os dígitos do meu display. Ou seja, quando eu quiser apresentar o dígito 0, eu tenho que jogar no port D esse valor. Quando eu quiser o dígito 1, eu terei que jogar no port D esse outro valor. Então, eu já criei a minha tabela lá no Excel e padronizei aqui, para que eu não tenha que ficar reescrevendo esse tipo de comando repetidas vezes. Aqui, eu configuro o meu DDRD do 1 ao 7 como saída, coloquei 1 em todos. E no meu loop eu começo então escrevendo o primeiro valor, ou seja, o valor 0 da minha variável dígito, que vai ser o dígito 0. Aí eu incremento o meu count e dou um atraso de 1 segundo e verifico também se o meu count ultrapassou já a minha contagem ou já chegou aí no dígito 9. Se acontecer, eu reinicializo. Então eu estou sempre escrevendo primeiro a posição 0 do meu dígito, que é o dígito 0. Aí o count incrementa para 1, eu escrevo a posição 1. Aí o count incrementa para 2, eu escrevo a posição 2, até chegar na 9. Aí quando ele chegar na 9, ele vai incrementar para 10. Aí eu vou verificar, count é maior que 9. Quando 10 for maior que 9, o count reinicializa. Então vamos ver isso na prática, verificando aqui a simulação. Então, ó, começou com 0, foi para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e reinicializa a contagem. Então é isso aí, pessoal. A gente utilizou então do 1 ao 7 para comandar o display. Lembrando que aquela tabela que eu montei no Excel corresponde a esse tipo de conexão, ou seja, ligar o pino 7 no segmento G, o 6 no F. Se a conexão for diferente, eu tenho que montar outra tabela aqui na minha variável dígito. Então é isso aí, moçada. Até uma próxima e não deixem de acompanhar os próximos vídeos.